Durante uma entrevista ao canal do YouTube Educação Consciencial, um ex-militar das Forças Especiais, Ted Wade, relata sua experiência com aliens em missões secretas para uma espécie de organização mundial que lida com os seres. Ted conta muita coisa que bate com o histórico ufológico que já conhecemos, porém, ele alerta que é preciso saber diferenciar o que são extraterrestres e o que são aliens. Serão apresentados aqui trechos dessa entrevista onde Ted fala dentro dos limites em que pode falar sobre o assunto, como ele mesmo diz. Ted Wade: Eu sou um ex-forças especiais, saindo das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, na década de 90, como um soldado normal. Após a minha primeira baixa, 3 meses depois, fui convocado a voltar às atividades militares, mas já não era dentro das Forças Armadas Brasileiras, apesar de todo o treinamento ter sido no Brasil. Aqui, me formei em algumas coisas da área militar, onde fiz os primeiros saltos de paraquedas. Participei de uma guerra na selva, como a sobrevivência, participei do Comanf, participei de tiros a longa distância e, posteriormente, vieram os treinamentos em áreas gélidas, como a Patagônia, sendo que os treinamentos também estenderam-se ao Polo Norte e também para áreas áridas, como desertos e outras áreas correlatas. Durante 14 anos, servi a essas forças armadas, posso dizer que a nível global, mas apesar de não ter um nome em específico, a organização se mescla com outras forças do mundo inteiro e elas atuam nos eventos antagônicos. No período em que estive ativo, trabalhamos exclusivamente com eventos de exopolítica voltada para a área militar, realizando monitoramento, muitas vezes ações coercitivas, algumas entidades não humanas inteligentes em formas biológicas. Nós tínhamos esses encontros com entidades biológicas não humanas. Algumas delas eram benevolentes, outras não. As que não eram benevolentes, atuamos de forma a monitorar e a acompanhá-las. Quanto às ações, na parte que cabiam ações coercitivas, geralmente eram em áreas gélidas, ou em áreas isoladas, e também em áreas tropicais, em grandes florestas como, por exemplo, a Amazônia, a savana, onde ocorreu também um evento em 98, mas tiveram outros eventos ocorridos também na selva da Malásia. Tivemos um embate, nada como em muitas proporções, porque tudo é feito de uma forma muito velada e longe dos olhos de muitas pessoas. Como militar e trabalhando em uma área muito velada a nível mundial, onde os segredos de Estado são praticamente em níveis. Haviam até o 3º nível para certas coisas. Sabíamos demais de muitas coisas. Porém, na medida que se sabe muito, não se pode falar de tudo. Tenho problemas até hoje de relacionamentos, no sentido social, e até às vezes em casa, mas principalmente com aqueles aos quais operei um dia. Recentemente, tive mais problemas com eles. Quando saio, me mantenho vigilante. Quando saio de casa, ou mesmo dentro de casa. Como fazer com que isso chegue no ouvido de mais pessoas e entre na cabeça delas para, no mínimo, raciocinar diante da própria existência? É complicado, diz Ted. Raças. O ex-militar Ted Wade que diz: o homem tem hoje em torno de 63 raças classificadas, constantes no planeta, mas tem mais. Das 63, ele diz que seu grupo trabalhou com 9. 9 foi o número de raças que tivemos contato, visual ou de interação física. Nossa função como militares foi proteger os humanos, que faziam o diálogo, a diplomacia. Eu participei de atividades de treinamento de invasão alien, ou extraterrestre. Eu sei onde estão certas coisas. Eu sei como chegar em certas coisas. Ted diz que para você perceber e identificar um objeto não humano, basta analisar sua movimentação. Quando a sua velocidade é radicalmente alterada de uma forma inexplicável,
Note a aparência, pois o que é humano não muda de aparência. Abre aspas. Se qualquer entidade vier e tentar fazer qualquer coisa nesse sentido, de exterminar a humanidade ou querer escravizar a humanidade, ela vai ter problema com outras entidades que vão interferir. Então nós mesmos temos nossos protetores, e esses protetores são os que nos cederam certas tecnologias para que haja uma comparação de forças. As poucas vezes que tenho dito isso em público, alguns acreditam, outros pensam e outros criticam. Quando se fala em militar, o cara é um ex-militar. Pior ainda, um brasileiro. Não tem crédito. Se fosse um americano falando isso, ele estaria na mídia. Várias pessoas que estudam essas questões, elas vivem de deduções ou achismos. Eu nunca fiz isso, sendo criticado ou não. Eu tenho problemas até hoje, principalmente com aqueles que eu operei um dia. Recentemente eu tive problemas com esse pessoal que de alguma forma estão me monitorando. Se todos esses homens decidirem um dia abrir a boca, vai ser um benefício para a humanidade, que causará também um grande mal-estar social e psíquico, porque muitos não aceitarão. Se é por dosagem, então eu estou sendo uma dessas doses. Mas infelizmente eu, como Ted, o ex-operador, eu tenho um limite, e esse limite eu não posso passar. Hoje eu já estou proibido de participar de lives. Eu não faço mais lives, e provavelmente, futuramente, ninguém vai mais me ver em algum lugar. Até que chegue esse dia, nós vamos conversando. Durante a entrevista, Ted disse que conhece a Blackwater, uma empresa de segurança privada americana, e que tem amigos colombianos que trabalharam para a Blackwater como mercenários na década de 90 e também na guerra do Iraque. A empresa de segurança privada Blackwater ficou tristemente famosa em 2007, quando foi acusada de matar 17 civis em Bagdá, tendo 4 dos seus mercenários sido acusados de homicídio em dezembro de 2018. Ted diz: imagine o próprio povo ouvindo isso de nós. O tempo inteiro eles estão vendo na mídia somente ingleses, americanos, franceses e alemães, os super soldados. Tecnologia só existe lá? Quando sabemos que existe um brasileiro, ninguém dá valor. Quando somos nós, aqui da América Latina, ninguém dá crédito. Impacto social com a revelação. Durante a entrevista, Ted diz: vamos pressupor que chegue uma nave alienígena e paira aqui sobre nós. Digamos que no Rio de Janeiro. Toda a segurança pública, federal, irá se mover e ficar de prontidão. Boa parte deles não saberão o que fazer. Vão esperar por protocolos para poder cumprir. Ted alega que ainda hoje presencia avistamentos de OVNI no céu. Segundo ele diz que ele e sua esposa certa vez presenciaram um OVNI perseguindo o carro em que dirigiam. Ele parou na nossa frente, depois sumiu, diz Ted. Considerações finais. Encontrei um livro, o título desse livro é Intervenção Planetária. É um livro que aparentemente foi escrito por Fábio Santos e Ted Wojcik. Recomendo que vocês busquem esse livro para leitura, como eu já tenho feito, para que tirem suas próprias conclusões a respeito de Ted Wojcik e sua história. Estou buscando contato com Ted através das redes sociais para poder convidá-lo a conversar conosco sobre a sua experiência. Provavelmente, devido às operações citadas na entrevista em que participou de missões com outros seres, o mesmo deve ter assinado um termo de confidencialidade. Tive interesse em saber do seu histórico militar no Brasil e estou incluindo essa e outras perguntas para um possível encontro com Ted aqui no canal. Se relatos das supostas experiências que Ted teve em sua vida, alegadas na entrevista, forem verdade, deixe sua opinião aqui nos comentários.